Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Você que está acompanhando aqui essa série de vídeos, nós estamos falando basicamente de forma semanal de temas relacionados à fisiologia respiratória com aplicabilidade a áreas hospitalares e em terapia intensiva. Falamos de estrutura e função pulmonar, falamos de ventilação e perfusão e hoje relação ventilação-perfusão. Em cada tema, a gente acaba brincando ali com algumas perguntas. E, de certa forma, também temos algumas aqui. Em ambientes pobres, em oxigênio, tem piora de troca, adicionar o 2 suplementar é válido sim ou não. Em pacientes com TEP, tromboembolismo pulmonar, colocar VNI é terapêutico sim ou não? Essa é uma pergunta frequente. Paciente com edema agudo hipertensivo, com alvéolo encharcado ali, edema intersticial, edema alveolar, colocar VNI ou 2 suplementar é válido sim ou não? Na presença de aumento de gás carbônico ali, qual o mecanismo de defesa? Na presença de hipoxemia, qual o mecanismo de defesa? Quais são as diferenças regionais entre ventilação e perfusão no pulmão e qual que é esse padrão regional de troca gasosa? Falamos na aula passada que a ventilação ela segue um caminho e a perfusão segue um caminho. A perfusão falamos das zonas de West. E a ventilação nós falamos o seguinte, que o alvéolo do ápice está mais inflado, mais insuflado, isso por conta da diferença de pressão intrapleural do ápice para a base, automaticamente ele está mais cheio. O da base acontece menos insuflado. Automaticamente, quando tem a contração diafragmática, diferença de pressão ali alveolar e atmosférica, o que está menos insuflado, que é o da base, se torna mais complacente, tem mais espaço para encher. O da base, como está mais insuflado em repouso, ele se torna menos complacente. Automaticamente, a base pulmonar ela pode ser mais ventilada, gerando esse paradoxo aí, onde eu tenho mais ar no ápice, menos na base, mas eu tenho mais ventilação do que a base. O paradoxo é essa relação. Vamos lá, a gente vai revisar aqui a parte do transporte de oxigênio do ar para os tecidos. Isso aqui é importantíssimo para a gente compreender depois a relação ventilação-perfusão. Nós comentamos que a pressão atmosférica, de O2 atmosférica, ela depende da FO2 e da pressão ali barométrica, a pressão onde o paciente se encontra. A nível do mar, 760. Eu vou pegar 760, multiplico pela FO2, que é 21%. Gera uma PO2 ali atmosférica de 160 milímetros de mercúrio. Esse gás é o gás seco, tá bom? Entrou em contato com as vias nasais, vias aéreas, tem um vapor de água, então vai ter que subtrair isso daí. A pressão, então, agora desse gás é 760, menos 47, que é a pressão de vapor de água, vezes a FO2 é 21%. Isso vai gerar ali, basicamente, uma pressão ali de 150. Perceba aqui no gráfico anterior, essa relação. 150 nas zonas condutoras, já tem o vapor de água, a pressão alveolar em torno de 100. Em casos perfeitos, é quase a mesma coisa que existe. A diferença é muito pequena, mas existe um shunt incompleto ali, uma difusão incompleta, melhor dizendo, entre alvéolo e capilar, como se não trocasse, as pressões não se igualassem. Quase idêntica, mas não é idêntica. E quando chega nos tecidos, essa pressão vai reduzir pela taxa de remoção. Falamos que a pressão no vapor de água está em torno de 150, por conta a pressão na zona condutora de 150, por conta da pressão no vapor de água. Ou seja, agora eu tenho não só a pressão barométrica, vezes FO2, mas eu tenho a pressão barométrica, atmosférica, menos o vapor de água, vezes FO2. Eu estou descendo com gás. E por que a pressão fica em torno de 100 no alvéolo? Porque tem outro gás gerando pressão, ou tendo concentração, que é o gás carbônico. Nessa condição é mais uma subtração. Se na primeira eu peguei a pressão atmosférica, 760, menos vapor de água, 47, multipliquei pela FO2, 21%, agora eu vou subtrair com a pressão do gás carbônico em torno de 40, dividido por um coeficiente respiratório que é em torno de 0,8. Essa continha aí vai dar em torno de 100 milímetros de mercúrio, que é a pressão, então, alveolar ali a nível do mar. O que seria, então, Marde, agora esses conceitos? Nós vamos falar muito de hipoventilação, de shunt e de redução da difusão. Esses três conceitos vão ter que estar bem válidos na sua cabeça a partir de hoje. Eu coloquei sempre está um pouco redundante, essa PaO2 alveolar, para você reconhecer que o azão é alveolar e o azinho é a zona capilar. A PaO2, o redundante de forma alveolar, é determinada por esse equilíbrio. Quanto ele remove, o capilar remove, e quanto se renova na zona alveolar. Basicamente é isso. É o quanto está chegando e o quanto estou retirando. Assim, se a ventilação alveolar for normalmente baixa, uma PO2 alveolar baixa, tudo vai cair, né, gente? Tudo vai realmente gerar uma queda. E o PCO2 vai fazer o quê? Também vai aumentar. Esse é o conceito de hipoventilação. Eu tenho uma PO2 alveolar baixa caindo, com o CO2 também aumentando. Ou seja, a zona alveolar está hipoventilada, ou seja, ela não consegue realizar essa transferência de gases. Quando eu tenho, então, queda de O2, aumento de CO2,
eu tenho certeza que meu paciente então tem uma zona alveolar hipoventilada e o conceito então é chamado de hipoventilação. O gráfico aqui ao lado ele mostra algo interessante, ou seja, se eu tenho um paciente hipoventilado, basicamente a PaO2 alveolar ela já é baixa, por volta de 60. Vai ocorrer transferência de gás? Vai ocorrer a transferência de gás, mas a PaO2 capilar vai se tornar próxima à PaO2 alveolar, que já é baixa, por volta de 60. Automaticamente, os tecidos receberão uma concentração, uma pressão capilar menor de oxigênio. Quais são as causas mais de hipoventilação? São várias, tá, gente? O paciente pode hipoventilar por uso de drogas, benzodiazepínicos, morfina, analgésico, alguma coisa do tipo. Exemplo, vamos dizer que o paciente ainda está sob sedação residual, acordando em modo PSV, foi colocado em modo PSV, só que ele está fazendo um volume muito baixo. O que está acontecendo com ele possivelmente? Sedação residual e hipoventilação. A força diafragmática dele está baixa e algumas zonas alveolares não estão bem ventiladas. Se ele permanecer assim com o volume minuto muito baixo, 3, 2 litros por minuto totais, esse paciente pode gerar hipoxemia e pode gerar hipercapnia. Outra condição, depressão do estímulo central. Pode ter alguma área de isquemia ali que possa reduzir ali o estímulo central. Vamos falar isso numa outra aula de controle de ventilação, quando falar de zonas ou áreas, neurônios ventrais e dorsais que controlam a parte inspiratória, expiratória. Vamos falar disso bem legal também aí numa próxima aula. Então, se eu tiver alguma zona de isquemia nessa área, eu posso também ter depressão do estímulo central e gerar também uma menor ativação diafragmática, uma pior diferença de pressão pleura alveolar, uma diferença inadequada alveolar atmosférica e também gerar hipoventilação. Dano de parede torácica. Se tem uma parede torácica muito rígida também, o paciente precisa de basicamente uma força diafragmática muito alta para conseguir negativar a zona alveolar. Então, nessa condição também pode ter hipoventilação. Paralisia de músculos respiratórios, também isso pode acontecer, também muito comum em paciente TRM, ali como tem uma zona mais inativada, ali por perda de inervação ali do frênica, muito comum, ou alta resistência de via aérea, como eu tenho um paciente ali com uma crise asmática. Tudo isso pode gerar o quê? Hipoventilação. Sempre aumenta a PaCO2 e sempre reduz a PaO2, a não ser que o paciente entre em oxigenoterapia, ou seja, oxigênio de forma suplementar para tentar reverter a queda da PaO2. Mas nesse caso, a gente considera isso daí como hipoventilação. O segundo termo muito utilizado é chamado de redução da difusão. A difusão, gente, ela nunca vai ser completa, como mostra esse gráfico aqui, ó. O gás na zona alveolar está em torno de 100. Quando entra no capilar, fica em torno de 98, 97, até uma redução. Quando tem ali, basicamente, ele sai dessa zona de troca, a gente entra na parte da veia pulmonar, já tem uma pressão ainda menor. Então, quando ele chega lá nos tecidos, a pressão vai ser ainda menor. Mas nesse contexto aí de zona alvéolo arterial, essa membrana alvéolo arterial, a redução nunca é completa. Ela sempre tem uma área mais incompleta. E ela se torna cada vez pior se o paciente tiver um espessamento de membrana, se o paciente está fazendo algum tipo de exercício. Então, lembrar que em torno de 0,25 segundos, todo o gás já foi transferido e a pressão ali da zona capilar é quase idêntica à pressão alveolar. O paciente em exercício precisa de mais tempo. O paciente com espessamento de membrana, com redução da difusão, ele quase não consegue mais igualar essas pressões e sempre vai ter um gap, uma diferença alvéolo capilar. Já comentamos sobre isso daqui, estamos falando sobre isso. Perceba na imagem agora. Basicamente, em um pulmão normal, com uma difusão sadia, uma difusão perfeita, em 0,25 segundos, ali a pressão do capilar sai por volta de 40 e chega por volta de 100 ou muito próximo disso. Um paciente ali anormal, em exercício, por exemplo, ele precisa de um tempo maior, mas ele vai alcançar em menos de um segundo a pressão ali da zona alveolar. Ele vai igualar a pressão capilar com a zona alveolar. Mas o paciente como grosseiramente anormal, como um espessamento de membrana com redução da difusão, ele não alcança essa zona, porque ele não alcança a igualdade de pressão ali alvéolo arterial. Por quê? Porque ele tem uma redução da difusão, ele não consegue fazer a troca. Mário, me mostra uma forma de aplicabilidade para avaliar essa redução da difusão. A diferença alvéolo arterial. É um cálculo bem interessante, porém limitado. Você basicamente vai subtrair a PaO2, que é o azão ali alveolar, menos a PaO2 arterial que você encontra na gasometria. Como é que encontra ali a alveolar? Aquele cálculo, né, gente, nós comentamos ali. Você pega a pressão atmosférica, que é 760, subtrai o vapor de água, que é 47, multiplica pela FO2.
Nesse caso, os valores de referência só tem para 21% e para 100%. Então isso é ruim dessa forma porque ela é limitada a 2 valores de referência. Ou eu coloco meu paciente a 21% e faço o cálculo, ou coloco ele a 100% e faço o cálculo. Então, para isso a FiO2 ela é limitada, ela é fixa. Menos a pressão do gás carbônico, que é em torno de 40, o que vai estar na gasometria ali, dividido pelo coeficiente respiratório. Esse coeficiente também, para esse cálculo, aí você vai usar o seguinte: se tem uma FiO2 menor que 60%, 21, 0,8. Estou a 100%, você coloca 1 em vez de 0,8. Então você faz o cálculo, você vai ter então a PaO2, alveolar, e você vai ter a arterial da gasometria. E subtrai. Se você usou no cálculo, colocou no ventilador a 21% aquele paciente, essa diferença alvéolo arterial tem que ser menor que 15 milímetros de mercúrio. Quer dizer que tem uma difusão quase que perfeita. Se você botou o paciente a 100% de FiO2, uma FiO2 muito alta, o que acontece? Lembrar que, basicamente, o que gera a pressão no capilar é oxigênio livre. Então, acontece o quê? Eu vou ter uma PaO2 alveolar muito alta, porque eu estou oferecendo oxigênio ali a 100%, e também a pressão aqui na zona capilar vai estar alta, porque a hemoglobina rápido satura. Então começa a acumular oxigênio ali na zona capilar que não está ligada à hemoglobina, não está ligada à hemoglobina. Isso gera aumento também da pressão capilar. Porém, essa diferença aqui tem que ser menor que 100 milímetros de mercúrio, indicando o quê? Como tem uma diferença, vai ficar passando ali o oxigênio dessa zona alveolar para a zona capilar, gerando então uma diferença também menor que 100 milímetros de mercúrio. Então isso também é uma forma de avaliar. Mas você avalia ou a 21% ou a 100%, onde tem valor de referência, o nome dessa aplicabilidade, ali a diferença alvéolo arterial. Mardo, o que é shunt? O terceiro termo que nós estamos utilizando aqui é shunt. Shunt é um termo para desvio. No começo aqui nesses slides eu vou falar de desvio como shunt direito e esquerdo. É o sangue basicamente que não tem contato com troca gasosa, que passa do lado direito, da circulação direita para a circulação esquerda do coração, sem ter contato com troca gasosa. Isso é possível sim, anatomicamente nós temos isso. A artéria brônquia, por exemplo, ela coleta rápido pelas veias brônquias e não tem ali basicamente troca gasosa. Eu posso ter um sangue coronariano, por exemplo, chamado de veia cardíaca asminha, por exemplo, que entra direto para o ventrículo esquerdo sem ter troca gasosa. Então, tudo isso daí gera uma mistura mais pobre em oxigênio. Só que isso é tão pequeno, gente, que dá pouca diferença no final, na relação ventilação-perfusão e diferença final na pressão ali arterial de oxigênio. Porém, existem algumas causas mais patológicas que isso pode reduzir, como a CIA, CIV, a paciente ali com fístula arteriovenosa, a paciente com tetralgia, a gente falou. Essas condições não. A mistura se torna grande, ou seja, vai ter uma comunicação do coração direito e esquerdo. Basicamente, o sangue pobre oxigênio se mistura com o sangue já oxigenado. Isso gera uma mistura total, pobre oxigênio. Vai gerar casos de hipoxemia. Ali a pressão arterial de oxigênio final, uma pressão mais baixa. Vale a pena adicionar oxigênio nessa condição, gente? Olha, a hipoxemia, nesse caso, responde muito pouco, quando tem ali basicamente alteração ali por sangue, mistura direita e esquerda. Por quê? Eu estou ofertando oxigênio, ela vai estar, a mistura basicamente, pouco dessa mistura que eu estou oferecendo, ela vai conseguir entrar no sangue e vai fazer troca gasosa. Basicamente, o sangue vai entrar pela mesma comunicação, pelo desvio. Então, basicamente, não tem ali tantos benefícios, ofertar muito oxigênio, porque a saturação não vai aumentar tanto e a PO2 também não vai aumentar tanto. Aumenta, mas não é tanto, porque basicamente a comunicação persiste. E o PCO2, por que ele não aumenta tanto? Já percebi que o paciente não tem tanta retenção de CO2. Apesar do sangue desviado estar rico em oxigênio, o paciente geralmente ele hiperventila. Tem quimireceptores, vou falar sobre isso de controle de ventilação na próxima aula. Essa hiperventilação acaba equilibrando ali o CO2, isso acaba ajudando ali o paciente a não reter CO2 e ter mais hipoxemia e menos hipercapnia. A segunda forma de shunt é o shunt pulmonar mesmo, tá, gente? Basicamente por colapso alveolar, muito comum na SRA, consolidação, fluido, edema intersticial com edema alveolar, então isso é muito comum. Nesse caso, um teste muito útil para avaliar se o paciente tem ali a shunt é você ofertar o oxigênio ali a 100% e coletar uma gasometria. O que é esperado nesse paciente? Que a PaO2, ali, a capilar arterial, se torne muito elevada se o paciente não tenha nada de difusão, não tem shunt. A PaO2 sobe. Caso essa PaO2 não venha a subir,
esse paciente tem o quê? Shunt, alvéolos que não foram ventilados, seja porque eles estejam em colapso, seja porque ele esteja ali com fluidos nessa condição suspeita de shunt, porque em shunt a FO2 ali, ela se torna incongruente a um certo ponto, ou seja, a um certo ponto o paciente com shunt, eu aumentando a FO2, não vai aumentar a PaO2. É por isso que a relação PF em pacientes com shunt ela é incongruente, ela não deve ser ali ser realmente muito relevante. Nós temos outros índices melhores que são independentes da FO2. Aplicabilidade. Um índice bem interessante para aplicabilidade aqui é a diferença artério-alveolar, é o Azinho pelo Azão. Essa diferença tem que ter maior que 75%, quer dizer que eu tenho ali então um shunt baixo. Exemplo, calculei a PaO2 como já mostrei nos slides anteriores, deu em torno de 120. E a PaO2 arterial da gasometria 110. Você divide 120 por 110 vai dar 0,91 ou 91%. Quer dizer então que o shunt nessa condição o quê? É muito baixo. Quer dizer que quase tudo que chega no alvéolo é transferível à zona arterial. Então esse basicamente ele é melhor, que os cálculos são independentes dos valores de FO2 como era na diferença alvéolo arterial. Falamos basicamente de shunt, hipoventilação e redução da difusão. E vamos falar agora de um conceito chamado desequilíbrio relação ventilação-perfusão. Para mim, esse é o mais importante, porque basicamente não acontece de formas isoladas os três, e sim de forma conjunta. A gente comentou também o seguinte, que quase tudo está no problema da ventilação. Só que não é isso. Olha que interessante aqui. Eu botei uma imagem que é do livro do Michael, de Fisiologia Pulmonar. Ele mostra algo interessante. A ventilação como se fosse o corante. A concentração, relação ventilação-perfusão também depende da água. A água é a perfusão, o corante é a ventilação. Falar que o produto total, que é a relação ventilação-perfusão, só depende do corante é um grande erro. Por quê? Basicamente, a relação ventilação-perfusão é a mistura do corante com a água. Então depende tanto da ventilação como da perfusão. E até agora nós só falamos que o problema é a ventilação. Só que isso não é verdade. Depende das alterações ventilatórias e das alterações perfusionais. Se eu tenho alterações também na perfusão, a relação ventilação-perfusão também é dependente disso. E esse desequilíbrio, Marvin? Esse desequilíbrio ventilação-perfusão, ele é basicamente simplificado como assim chamado VQ. Depende da ventilação, depende do fluxo sanguíneo e não apenas da concentração dos gases. Então que fique na sua cabeça isso daí. Gosto muito dessa imagem aqui, ó. O primeiro normal mostra o seguinte, a PaO2 na zona condutor já tem contato com vapor de água 150, na zona alveolar 104, chega o sangue venoso misto 35, 40 ali, tem uma relação perfeita de difusão, relação ventilação-perfusão, a PaO2 chega em torno de 100, porque tem o fluxo sanguíneo adequado e tem ventilação adequada. Agora tem um paciente ali no Monte Everest, uma PaO2 muito baixa ali, em torno de 100, 100 ali na zona condutora. Na zona alveolar, em torno de 60, mais baixo. O que vai acontecer ali com a zona capilar? Ele vai chegar com sangue venoso ali 35, às vezes até menos, ali, até com uma pressão venosa menor. Aí tem a troca gasosa, apesar de perfeita, porém em altitude, a pressão ali capilar final vai ser mais baixa, porque a alveolar também é baixa. Difusão defeituosa, a imagem aqui de baixo, a terceira imagem. Eu tenho até uma zona condutora chegando com a pressão de O2 alta, 150. Eu tenho ali a pressão alveolar normal, 104, mas eu tenho algo ali na difusão dos gases. Automaticamente a pressão ali capilar vai sair em torno de 60, 70, mais baixa. Por quê? Porque eu tenho uma difusão inadequada. O que é hipoventilação, Mar? Hipoventilação, eu tenho até na zona condutora ali, chegando um gás ali numa pressão adequada. Porém, por alguma alteração de troca gasosa, de parede torácica, dizendo, de zona condutora, estímulo central baixo, então o paciente mais com depressão desse estímulo, a pressão alveolar se torna mais baixa. O paciente está hipoventilando, automaticamente a pressão arterial final também vai ser baixa. Tudo isso, gente, gera basicamente o final de tudo não é um alvéolo, um capilar, é a soma de todos os alvéolos e capilares, essa relação total que gera a pressão capilar, por exemplo, na artéria radial. Entendeu? Então não depende só de um, depende do conjunto. É por isso que a relação ventilação-perfusão ela depende do capilar normal, do alvéolo normal, mas também depende do capilar alterado, mal perfundido, ou do alvéolo mal ventilado. Então, o todo que realmente faz a pressão arterial de oxigênio final, como mostram essas duas imagens aqui.
Três conceitos importantes. Relação ventilação-perfusão ela pode ser próxima a 1, que é o adequado. Por que o adequado? Basicamente, isso aqui é uma forma didática de explicar. É como se cada alvéola tivesse um capilar. Lógico que não é isso que acontece, a gente já falou isso em aulas anteriores, que é como se fosse uma rede densa. Mas basicamente fala que para cada alvéolo tem ali uma zona de perfusão adequada para ele. Isso gera uma zona de 1. Ele colocou, olha, cada 10 alvéolos, 10 capilares, relação ficar próxima a 1, essa é a zona normal. Correto, quer dizer o quê? Que os alvéolos quase todos estão perfundidos, ou seja, ele está perfundindo áreas ventiladas. Se o paciente está em secreção, hipoventilando, por exemplo, eu tenho uma relação ventilação-perfusão baixa. Porque se eu tenho pouca ventilação e a perfusão adequada, eu tenho pouco em cima e alto embaixo, isso vai dar um número aqui menor que 0, 0,1, 0,2, 0,3, número baixo. Isso indica o quê? Que a ventilação-perfusão nessa questão está baixa. E eu tenho também uma opção de ventilação-perfusão alta ou tendência ao infinito. Exemplo, eu tenho um pulmão ali bem ventilado, mas mal perfundido por um tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Então, eu tenho boa ventilação no numerador e baixa perfusão no denominador. Nessa condição, a relação ventilação-perfusão vai ser alta. Então, preste atenção nisso. Só que no pulmão, eu já brinquei que pode ter de tudo um pouco. Olha o exemplo aqui. Eu posso ter espaço morto, como no ápice aqui esquerdo. Por quê? Eu tenho o pulmão, às vezes, hiperdistendido, bem ventilado, com hiperdistensão, comprimindo o capilar. Ventila e não perfunde. Relação ventilação-perfusão alta. Espaço morto. Eu posso ter uma atelectasia ali de lobo superior esquerdo, onde eu tenho o quê? Um pulmão mal ventilado, mas ainda perfundido. Relação ventilação-perfusão baixa. Eu posso ter um terço inferior, uma base, com uma ventilação-perfusão normal. Alvéolos bem ventilados e bem perfundidos. E eu posso ter alteração de difusão, como mostra a imagem. Eu tenho até chegando uma pressão alveolar adequada, mas uma difusão inadequada. E posso ter shunt, onde eu tenho um alvéolo que não está ventilando e ainda está perfundido. Então, isso aqui é muito interessante, porque no pulmão a gente pode ter todas essas alterações. Eu gosto desse diagrama aqui que é colocado no nível do oeste para você entender que durante o ato inspiratório, o tempo de enchimento, essa relação ventilação-perfusão muda. É como se fosse 3 momentos. Exemplo, antes de iniciar a inspiração ali, quando a pressão ali chega na zona condutora, a pressão de oxigênio, eu tenho basicamente o quê? Uma pressão de oxigênio em torno de 150 e a pressão ali do gás carbônico em torno de 0. Então eu tenho oxigênio em pressão alta e gás carbônico em pressão baixa porque não teve contato com zona alveolar. Isso é basicamente o quê? Uma relação ventilação-perfusão alta, com tendência ao infinito, porque eu estou bem ventilado e como se estivesse mal perfundido. Eu tenho basicamente isso. E a partir do momento do ato inspiratório, acontece uma relação ventilação-perfusão mais próxima ao normal, porque nesse momento o oxigênio vai ser transferido para a zona capilar, automaticamente a pressão de oxigênio vai diminuir e ele vai ter contato também com a pressão de gás carbônico, vai estar em torno de 40. Então, essa relação ventilação-perfusão chega próxima ao normal. E no final do ato inspiratório, já vou ter contato com sangue venoso. Então, é como se tivesse uma relação ventilação-perfusão baixa. Por quê? Basicamente, eu vou ter gás carbônico ali, em torno de 45, e a pressão venosa mista em torno de 40. Então, é como se tivesse um alvéolo ali, basicamente, mal ventilado, porém perfundido. Ele mostra uma relação ali entre ventilação-perfusão e o ato de enchimento inspiratório. Outra coisa interessante são a troca gasosa regional. Você já começa a abrir uma ideia para vocês. Ou seja, existe uma diferença dentro do próprio pulmão em relação à ventilação-perfusão? Sim, existe. O ápice e a base não se comportam do mesmo jeito. Isso é importante. No ápice, a relação ventilação-perfusão ela tem a tendência a ser alta. Por quê? Eu tenho alvéolos mais ventilados e basicamente menos perfundido. Lembrando da zona de oeste, que é a zona 1 de oeste, a zona do ápice ali, ela basicamente é a diferença alvéolo arterial, porque a pressão arterial não ultrapassou a pressão alveolar. Então, nessa condição, o fluxo é um pouco mais baixo do ápice, o paciente em pé, tá, gente? Em relação à base, gerando então mais ventilação e pouca perfusão. Então, eu tenho uma ventilação-perfusão mais elevada, com a tendência, como mostra aqui em costelas mais baixas, a terceira, quarta, quinta costela, o fluxo sanguíneo vai aumentando e a ventilação vai se equilibrando. Então, nessas condições, eu tenho relação ventilação-perfusão próxima a 1. Então, as zonas pulmonares com relação ventilação-perfusão próxima a 1, que é o que eu quero, ela se encontra ali basicamente do terço médio para o terço inferior do pulmão.
as zonas mais apicais do pulmão, ela tem uma relação ventilação-perfusão alta, que também não é tão adequada. Por quê, Mário? Que adianta ter ventilação se a perfusão não está adequada? Então você percebeu o quê? Que existe uma troca, uma diferença regional de ventilação-perfusão. E aqui mais uma imagem mostrando a mesma coisa. O ápice tem uma relação ventilação-perfusão aumentada, como mostra as setas. Quando eu saio do terço médio para o terço inferior, eu já começa uma relação ventilação-perfusão próxima a 1. E existem zonas do pulmão onde eu tenho ali basicamente perfusão e não tenho ventilação, como próximo de área de saída cardíaca. Eu gosto muito desse diagrama também que está no livro de West, que ele mostra basicamente duas relações, o que acontece no ápice e o que acontece na base. Então a linha de cima é a linha do ápice e a linha de baixo é a linha da base. Olha o que acontece. Ventilação alveolar, 0,24 ali. Então, litros por minuto, basicamente ali. Essa ventilação alveolar no ápice 0,24, na base 0,88. Quer dizer o quê? Que eu tenho mais ventilação na base que no ápice. Lembrar do paradoxo. Perfusão, gente. Eu tenho mais perfusão, 1,29 na base, 0,07 no ápice. PO2 do ápice é maior. Lembra que eu tenho mais ventilação que perfusão? Então, o PO2 do ápice é maior que o PO2 da base. Totalmente normal. O CO2 do ápice é menor que da base. Automaticamente, o pH do ápice ele é mais alcalino, o pH da base ele é mais tendência ao normal ou mais tendência à acidose, por conta do aumento da concentração de gás carbônico da base em relação ao ápice. O nitrogênio quase não tem diferença. Olha que interessante aqui, O2 absorvido no ápice, 4 mais ou menos ml por minuto. O2 absorvido na base, 60. Mesma coisa, a taxa de transferência de eliminação de CO2, maior na base do que no ápice. O que você percebeu? Eu não posso perder a base pulmonar, porque lá está as melhores condições de troca gasosa. Aí você pega aquele paciente pós-operatório, atelectasia no base, cirurgia abdominal alta, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, e ali insistindo ali em terapias que não melhoram ali a expansão das bases pulmonares. Nesse caso, terapias fora do leito e ventilação não invasiva são as terapias mais adequadas, com melhores desfechos para as bases pulmonares. Desigualdade regional. Em indivíduos sadios, o que acontece é o seguinte, o corpo, lembra daqueles mecanismos que a gente falou de perfusão pulmonar? Recrutamento, distensão, vasoconstrição pulmonar, hipóxia. O que é isso? O corpo direciona o fluxo sanguíneo para áreas bem ventiladas. Ou seja, ele sempre quer uma relação ventilação-perfusão próxima a 1. Onde está ventilado? Ali vai estar perfundido. Isso no cidadão normal. Agora, olha um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele perde esse mecanismo, esse efeito Haldane, esse efeito de vasoconstrição pulmonar hipóxia, ele perde. Ele começa a direcionar fluxo para áreas mal ventiladas, como mostra o gráfico. Automaticamente, desequilíbrio de ventilação-perfusão, a alteração ali de troca gasosa. Então, muito cuidado com isso. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica tem desigualdade em relação à ventilação-perfusão por perda do mecanismo de vasoconstrição hipóxia e perda também alteração do efeito Haldane. O que acontece no COVID? Uma aplicabilidade, Marcos. Isso aqui é bem interessante, isso aqui são dados do estudo do fluido de 2020, ele mostra algo interessante. A partir de uma zona de secção transversal de 5 milímetros, acontece algo interessante em pacientes saudáveis. Olha, em pacientes saudáveis, quando eu não tenho zonas ali ventiladas, ele começa a constringir aqueles vasos para direcionar o fluxo para outro lado. Então, aqui na zona azul, você percebe que eu tenho um mecanismo de vasoconstrição pulmonar hipóxia em condição de má ventilação. No COVID, eu tenho o oposto. Olha o que acontece nesses alvéolos aí, com secção transversal, ali a partir de 5. Eu tenho vasodilatação. Então, eu tenho a perda do mecanismo de vasoconstrição pulmonar hipóxia. O que vai acontecer aí? Apesar de ventilado, mal perfundido, alteração VQ, déficit de troca gasosa. Esse paciente que não tem alteração quase de ventilação e mais alteração de perfusão e alteração VQ, alterar a pressão transpulmonar, dar muita PIP para ele, pode gerar mais espaço morto fisiológico e piorar a troca gasosa. Então, muito cuidado em que paciente você está. Um paciente ali que tem alteração de complacência, alteração de ventilação, ou é um paciente COVID no começo de doença com mais alteração VQ, essa perda desse mecanismo de vasoconstrição pulmonar hipóxia. Muito cuidado com isso. Revisando para finalizar aqui, a relação VQ depende de todas as zonas alveolares, não só de uma. Tem diferença regional. Tudo pode comprometer, desequilibrar a captação e eliminação desses gases. O gás carbônico dá para tentar corrigir com hiperventilação, o mesmo não ocorre na hipoxemia. Gente,
Muito obrigado, essa foi a aula de hoje. Basicamente falamos desses tipos de shunt, hipoventilação, redução da difusão, o desequilíbrio e o que acontece dentro de um padrão regional de ventilação. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.